Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe. Nós vamos dar início ao nosso culto online, nossa live aqui. Nós já tivemos 2 reuniões hoje, 2 presenciais, e agora é o momento de nós fazermos nosso culto online. Da mesma forma, eu peço você, em sua casa, que se prepare para cultuar o Senhor conosco. Nós vamos orar, pedir a Deus para nos abençoar nesse momento de adoração e celebração ao único que é digno de receber a honra, a glória, o poder e a majestade. Deus amado, Deus querido, nós, nesta noite, Pai, estamos abrindo nosso coração mais uma vez, para dar início a esse culto online, Pai. Pai, sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, tem nos dado estratégia, para que possamos alcançar vários povos, várias pessoas em vários lugares. E é por isso que estamos aqui, Pai, mais uma vez para ser usado como canais de bênção em tua casa. Abençoa os meninos do louvor, abençoa este culto, abençoa cada casa, abençoa cada lar, Pai, que vai receber essa palavra, que vai receber, Pai, esse louvor. Que o Senhor possa abençoar poderosamente. Amém. Paz seja convosco, irmãos. Vamos começar um período de louvor agora. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Salmos 34. Está escrito assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Que você possa adorar o Senhor de todo o teu coração agora nesse momento, amém? Senhor, hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, teu amor desce neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desce neste lugar. Eu quero ver a glória, o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a glória, o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, Jesus. Teu sangue leva-me além de todas as alturas. Esse movimento que ela faz quando ela joga, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos
além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como os amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como os amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, esconde o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo do santo a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que veja a Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo do santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No santo do santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Cânticos ao Senhor, né? A palavra do Senhor, que tudo que há de bom em nós, Ele realmente é Ele que faz, Ele que produz, Ele que faz em nós através de nós. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor, pedindo que o Senhor, então, em nome de Jesus, venha falar com nossas vidas e com o coração de cada um através da palavra também. Pai, em nome de Jesus, colocamos na Tua presença mais uma vez, gratos ao Senhor por essa oportunidade, Senhor, gratos ao Senhor, Pai, pela oportunidade de Te louvar, de agradecer Teu santo nome, Pai. Muitos, Pai, queriam estar aqui, Deus amado, mas o Senhor nos deu essa graça, Pai, o Senhor nos deu essa oportunidade tão maravilhosa, pela qual somos gratos, pela qual agradecemos o Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, de forma grandiosa, através da Tua palavra. Traz, ó Pai, em nós, produz em nós, ó Pai, a mudança necessária, mudança que nós precisamos, ó Pai. Vivifica-nos, ó Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus. O fundo está alto, irmãos. É porque não tem fundo. Ele está desligado. Então tem um mistério forte aí. Vai falando com a gente que a gente vai corrigindo. A gente vai corrigindo esse manto aí. Vai falando comigo aí. Vê se está saindo meu som.
Vê se está saindo meu som, irmãos. Está saindo sim. Glória a Deus. Vou ficar com fundo só para mim que então. Quer ver só um minuto, irmãos? Vai comentando aí. Tá perfeito aí? Isso. Bem baixinho. Vai ouvindo aí, irmãos. Vai falando comigo aí. Tá me ouvindo aí, Silvana? Irmã Sônia? Renato? Como vocês estão me escutando aí? Graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aproveita aí. Eu fiz a minha parte, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Glória a Deus, está ótimo. Está perfeito. Vai compartilhando para o máximo de pessoas. Nós estamos adaptando aqui, irmãos. Nós compramos um aparelhinho aqui e o som vai ficando limpo, né? Glória a Deus. Humberto, Rosimaura, que saudade de você, Humberto. Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Deus abençoe. Glória a Deus, viu? Acendi a luz aqui para os irmãos me ver, para os irmãos me perceber aqui, porque no escuro o pastor não aparece muito não. Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz por aquilo que o Senhor tem feito em nós. E Ele está realizando em nós a obra. E eu tenho entendido que a obra completa do Senhor, primeiro ela tem que começar em nós. Há um desconstruir de muitas coisas, para que o que é de Deus, o reino que precisa ser estabelecido em nós primeiro precisa ser quebrado muitas coisas que são dogmas, coisas que nós achamos que é bom para nós mesmos, e talvez nós trocamos o nosso bom por bom de Deus. E é por isso que nós temos passado muitos apertos e até mesmo sufocos na vida, porque nós temos entendido que o nosso bom não vai fazer gerar dor em nós. E aí nós queremos entender o que Deus está querendo fazer, mas nós não respondemos as perguntas que Ele nos faz todos os dias. Aproveita a oportunidade, irmãos. Ainda nós estamos online nesse culto 7h30. Compartilhe para o máximo de pessoas possíveis neste momento. Faz o povo entrar, faz o povo assistir. Talvez uma palavra pode mudar a história de uma família. Uma palavra pode mudar uma situação de um casamento, de alguém que está necessitado. Hoje nós tivemos um dia muito intenso para a glória de Deus. E nós temos entendido que Deus está trabalhando em nós. Deus está construindo em nós o caráter dele, para que possamos desenvolver e chegar à estatura daquilo que Ele almeja que nós cheguemos. Deus tem uma promessa. Nós nos disponibilizando. Eu, de dia para cá, eu tenho feito igual Isaías. Senhor, eis-me aqui. Será que você na sua casa pode falar assim: eis-me aqui, Senhor? É tempo de dizer: o Senhor quer usar os disponíveis. Pega a sua Bíblia aí na sua casa. Abra no livro de João, no capítulo 5. João, Evangelho de João, capítulo 5. Escreve aí para os irmãos aí, Lediane. João, capítulo 5. João, capítulo 5. A partir do verso 1. Deus trouxe essa mensagem ao meu coração. Eu tenho meditado sobre essa mensagem tão humilde, tão simples,
mas que tem um impacto muito forte à nossa realidade. João capítulo 5. João capítulo 5. Talvez você não teve um momento de compartilhar, um tempo de compartilhar um momento com Deus hoje. E é tempo de você compartilhar. Compartilhar aquilo que o Senhor tem para você. Então vamos aí ler a partir do versículo 1, João capítulo 5. A partir do verso 1 diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, ao qual tinha 5 pavilhões, 5 entradas, 5 repartições. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que movimentasse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitava a água, sarava de qualquer doença que tivera. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, e havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Versículo 7. Respondeu-lhes o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou descer, outro antes de mim entra. Versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. Feche os seus olhos na sua casa. Amado Deus, poderoso, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Pai, de poder estar diante do Senhor, diante da tua santidade, diante da graça derramada sobre os nossos corações, diante do entendimento, Pai, a qual o Senhor Jesus na cruz disse: está consumado. E nós tomamos posse de todas as palavras ditas a nós, a respeito de nós, apontada para o Senhor, acerca da revelação do Senhor em nós, que é a esperança de glória. Deus, visita cada coração nessa noite. Fala conosco, Pai, essa palavra, para que o nosso entendimento, Pai, possa abrir, e para que possamos ser libertos dia após dia, acerca de tudo aquilo que precisamos ser libertos. Mas que a tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, ela possa trazer transformação, ela possa trazer libertação, ela possa trazer cura, ela possa trazer, Pai, esclarecimento para a nossa vida e para a nossa caminhada diária. Nós agradecemos o Senhor por tudo. Nós agradecemos o Senhor pela herança, pela promessa. Agradecemos o Senhor pela família que o Senhor nos deste. Agradecemos o Senhor pelas respostas, pelo privilégio de poder servir e ser filho de um Deus tão puro, um Deus tão verdadeiro e presente em nossas vidas. Deus, nós não somos nada sem o Senhor. Sem a tua graça nós não somos nada. Sem o teu favor nós não somos nada. É por isso que a graça é favor imerecido, Jesus. Oh Pai, nós, Pai, entendemos e tomamos propriedade porque cremos que maior operação de milagres foi o Senhor nos resgatar do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. Nos abençoa nessa noite, acerca do teu propósito, da tua promessa e da tua palavra. A palavra que está acima de todas as coisas, Pai, que é verdadeira, que era pura, que ela nos traz, Pai, verdadeiro entendimento acerca do padrão que precisamos alcançar. E Pai, o propósito de tudo é sermos parecidos com o Senhor. Que a tua presença seja manifestada em nós nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, boa noite mais uma vez os irmãos que estão entrando. Deus abençoe todos os amados. Compartilhe, aproveite e compartilhe. Em poucos minutos eu quero compartilhar uma palavra com você. O Evangelho de João,
É um dos livros mais bonitos que tem na Bíblia. É interessante que o livro de João, ele foi escrito num período em que havia uma necessidade muito grande de defender o evangelho no sentido de cristianismo. Quando João escreveu, estava passando por um período muito grande de perseguição. E aí, nós começamos a entender que essa carta, ela dá tanta potência e tanta clareza acerca de quem Jesus é, e acerca da revelação de Jesus, que nós ficamos apaixonados. Certo dizia Martim Lutero: se a Bíblia tivesse só João e Romanos, a Bíblia já seria completa, porque são duas cartas que falam exatamente da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, da obra da graça, da obra da cruz, da justificação. E João, em sua intimidade, João, em sua clareza e na verdade, tanta propriedade de falar da pessoa de Cristo, porque João foi um apóstolo que andou com Cristo. Ele foi um dos três. E eu tenho aprendido aqui com os meninos, com a igreja, com a caminhada cristã, que existe algum tipo de povo. Existe a multidão. A multidão sempre vai ver os milagres. Existe os discípulos. Os discípulos foram aqueles que foram escolhidos por Jesus, aqueles que tomaram a decisão de seguir Jesus. E existem os mais chegados. E aí é diferente. Os mais chegados, eles conseguem entrar onde Jesus, onde somente os amigos entram. Os mais chegados conseguem entender e ser compartilhados de segredos que somente os amigos podem ter segredos. E eu apego muito no Salmo 25:14, que diz assim, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então eu entendo que os mais chegados são esses que se decidiram andar mais perto, aproximar mais. É claro que Deus ama todos, porém alguns decidem se entregar mais na caminhada e na disponibilidade de amigo. E aí, está falando de João, irmão do Tiago, conhecido como filhos do trovão. João, ele começa a sua carta com tanta propriedade, falando quem Jesus é. Jesus, no Evangelho de João, o Evangelho de João foi escrito para os gentios, ou seja, para todos nós, para quem não era judeu. E essa carta, ela é maravilhosa, porque você vê ela de uma forma romantizada. Você vê ela de uma forma de alguém que era tão íntimo, que decidiu ser tão íntimo, que as suas palavras tinham propriedade exata de quem ele era. João foi um camarada que se aproximou tanto de Jesus, que ele colocou a cabeça no peito de Jesus. É interessante que João, ele falava que Jesus nunca falou que ele amava João mais que os outros. João se colocava na posição de discípulo mais amado. É interessante demais que a palavra de Deus vai falar assim: achegai-vos a mim, que eu achegarei a vós outros. Talvez muitas pessoas tenham vivido de uma forma escravizada, porque não têm entendido acerca da graça de Deus, acerca do favor imerecido, acerca da liberdade. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos conduziu a uma vida uma vida de transição de escravidão para a liberdade. Deixa eu voltar um pouquinho. Quando Deus tirou o povo do Egito e colocou no deserto, Deus está falando de uma salvação. Deus estava falando de um posicionamento. Deus tirou-os da escravidão, tirou-os da mão do escravo, do chefe, e colocou-os em um posicionamento para crescer. Mas do Egito até a conquista de Canaã, está falando de decisões. É tão interessante que um dia desse eu estava conversando com os meninos, que do Egito Deus nos tira, mas a Babilônia nós que temos que decidir sair dela. A Bíblia vai falar assim, que Ele tirou o cativo e o cativeiro. É a mesma coisa que eu pegar uma gaiola, abrir ela, e o passarinho fica ali rodando com a porta aberta. Só que ele precisa ter entendimento que a porta está aberta.
Se ele não tiver aquele entendimento que a porta está aberta, ele vai ficar preso por resto da vida. É por isso que a geração que nós temos vivido é uma geração que ainda carrega fardo pesado, ainda vive debaixo de jugo, não entendeu de fato o poder da palavra, o poder da palavra que liberta. Meu irmão, a Bíblia vai falar assim: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela é uma pessoa, a verdade é o próprio Cristo. Quando nós damos lugar para que Ele faça a obra dele em nós, nós conseguimos entender e ter uma abertura de olhos no novo nascimento. Nesse capítulo 5, nós vamos ver uma história muito conhecida, por sinal, mas uma história muito empolgante, de alguém que vivia numa situação muito complicada, de alguém que há muitos anos vivia em um deserto, em uma tribulação, em uma enfermidade. E ali vai falar que Jesus, ele estava, na verdade, naquele tempo estava vendo a festa dos judeus. Meu irmão, deixa eu te falar só um parênteses. A festa dos judeus por romanos era terrível, porque todas as festas dos judeus, elas traziam muitos judeus. E os romanos achavam que, por haver muitos judeus, eles iriam se revoltar contra eles. Fechando parênteses. E aí vai falar de um lugar chamado Porta das Ovelhas, onde havia um tanque em hebraico chamado Betesda. E tinha uma parte que ficava somente os enfermos. Ficava aqueles camaradas que era paralítico, os coxos, os cegos, enfim. Ficava esse tipo de pessoa. E aí Jesus passando por este lugar, porque tinha uma história muito interessante. A história é que existia uma água, que em certo tempo, descia um anjo. E quando esse anjo descia, a água agitava. Então o foco daqueles enfermos era na água. O foco daqueles enfermos era a expectativa que o anjo descia, a água balançava e eles se lançavam no tanque e eram curados. A fé deles estava sendo depositada naquilo que eles viam fisicamente. E aí, é tão interessante que nós vemos uma situação de um homem que há 38 anos vivia em uma enfermidade, cativo em todos os sentidos da sua vida. E por causa dessa prisão, dessa luta, desse tamanho de enfermidade, ele ficou aprisionado até em seu próprio sentido, porque a visão dele era uma visão que a água iria balançar, mas a situação dele era tão crítica que ele por si sempre esperava alguém auxiliar para que ele pudesse entrar naquela água quando ela agitava. E aí Jesus, ele passou por aquele lugar. E Jesus passando por aquele lugar, Jesus viu aquele homem naquela situação, entendendo que já tinha muito tempo que ele estava preso naquela situação. Deixa eu abrir aqui. Tem situações em nossa vida que passamos. Nós vivemos em uma era muito imediatista. E talvez nós não queremos entender os processos e nunca passar pelo tempo de preparação para alcançarmos aquilo que realmente é grande e bom para nós. É por isso que quando alcançamos alguma coisa, essa coisa vem e vai rápido demais. Porque eu pulo etapa, eu não cumpro etapas. Então eu tenho a decisão de começar a quebrar etapas, quebrar princípios. Porque eu estou passando um desespero, eu estou passando uma tempestade. E aquilo me cega de tudo aquilo que eu posso enxergar que é de bom para mim. E eu começo a ter expectativa naquilo que não vai me trazer salvação. Por quê? Porque alguma coisa anunciou que se eu focasse os meus olhos naquela situação, aquilo poderia resolver o meu problema. Mas a situação daquele homem não era assim. A situação daquele homem era uma situação muito crítica, uma situação muito desesperadora. Porque havia 38 anos, imagina comigo, a necessidade daquele homem de ter uma vida transformada. E João narrando esse texto, eu acho muito interessante, porque quando João ele narra, ele vai falar que Jesus olhou. Eu quero ser bem breve naquilo que o Senhor está falando comigo. Jesus olhou e perguntou ao homem assim: olha, deixa eu te falar. O versículo de número
6. Perguntou-lhe Jesus: queres ser curado? Jesus, quando ele avistou, ele fez uma pergunta, sabendo que aquele homem já estava, que ele queria ser curado, sim. Senão ele não estava ali na frente daquele tanque, daquela situação. Mas ele não podia, porque toda vez que ele tentava, alguém entrava na frente dele. Parecia uma pergunta óbvia, né? Ele podia falar: não, é claro que eu quero ser curado. Talvez algumas perguntas de Jesus para nós é muito simples, é muito óbvia. É por isso que nós não damos ouvidos às perguntas, não respondemos aquilo que ele está falando com a gente. E Jesus falou assim, ó: você quer ser curado? Eu imagino Jesus naquele cenário: você quer ser curado? Olha a resposta desse cara: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro em meu lugar. Deixa eu chegar mais perto de vocês. A pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? Você quer ser curado? Mas havia 38 anos que ele estava ali, naquela situação. Mas a expectativa dele era naquilo que poderia movimentar as águas através de alguma coisa sobrenatural sobre os anjos, que daria o movimento das águas, porque alguns eram curados, segundo a história. E mediante isso a expectativa dele era ali. Mas alguém perguntou a ele assim: você quer ser curado? O dono de toda cura, aquele que poderia mudar a história dele, pergunta assim: você quer ser curado? E às vezes, o que acontece com a nossa vida? Todo momento que passamos por aflições e estamos passando por momentos difíceis, Jesus fala assim: você quer ser curado? O que queres que eu te faça? Você quer ser curado? E aí nós não damos ouvidos às perguntas de Jesus. E aí porque nosso foco está em outras coisas. Isso se chama prisão. Isso se chama escravidão. Porque nós não percebemos aquilo que o Mestre está falando, aquilo que o Espírito está nos falando, e nós inclinamos a nossa visão em outros lugares. Nós damos prioridade para outras coisas, e aquilo que Deus está nos perguntando para que possa mudar. Meu irmão, deixa eu te falar, tem coisas na nossa vida que nós precisamos parar a pouco, tem situações que nós precisamos parar. Porque eu estou no muito desespero, muito barulho, e eu estou passando por situações complicadas, complexas, que para mim não vai resolver. E eu fico tão desesperado que eu não tenho tempo de parar, fico ansioso. Eu caio na opressão, eu entro na crise de depressão, e aí eu não me desespero. E alguém está falando assim: você quer ser curado? E a gente deixa de ouvir ele falando: você quer ser curado? Porque as minhas forças foi em outro lugar, as minhas prioridades até então foi em outro, e eu não consigo identificar quem está falando comigo. Jesus falou com o homem assim, ó: você quer ser curado? Meu irmão, olha para você ver como que ele estava preso e sendo, sabe, refém daquela situação. Em vez de ele falar assim: eu quero, ele falou assim: ó Senhor, não tem ninguém que me ajude a ir lá, porque toda vez que a água agita, vai alguém na minha frente. Mas qual foi a pergunta que Jesus fez? Você quer ser curado? E qual foi a resposta? Toda vez que a água é agitada, eu tento entrar, mas alguém entra na minha frente. Jesus não perguntou se ele estava querendo saber se alguém entra na frente, se alguém vai atrás. Jesus perguntou a ele se ele queria ser curado. Deus tem ministrado no meu coração, e são chaves para que abra a porta dentro de nós, que nós precisamos começar a ouvir a voz dele. Ele tem palavras de vida eterna. Pedro falou: para onde iremos? Que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Meu irmão, todo esse desespero, dessa situação que nós estamos passando, nós precisamos parar. No desespero eu não consigo ouvir ele. No desespero, na tempestade. É tão interessante que na tempestade Jesus dormiu. Ele não anda conforme a nossa linha de entendimento. Ele anda na contramão de tudo aquilo que nós queremos entender. Jesus perguntou: você quer ser curado?
Quem está querendo ser curado, meu irmão, ele ouve a voz e fala assim: é claro que eu quero ser curado. Mas entenda, sabe por que ele não respondeu aquilo que Jesus perguntou? Mesmo Jesus sabendo, isso foi um cenário de alguém que estava escravizado em uma situação, que estava totalmente escutando barulhos e ruídos e outras situações, que não conseguiu discernir a voz daquele que poderia fazer tudo e resolver todo o problema e toda a vida dele. E aí nós tiramos lições, que todo momento Deus está falando com a gente, Deus está nos... Porque eu entendo que Jesus, quando ele falou com os discípulos: eu vou embora para o Pai, vou preparar um lugar. E aí tem uma certa parte que fala assim: mas virá um outro Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação do século. Alguém que andava do lado, ele resolveu morar dentro de nós. E aí fala que esse Consolador, ele nos convenceria do pecado, do juízo e da justiça. Aí no capítulo 16 de João vai falar de toda a obra do Consolador que ele iria fazer em nós. E foi nos derramado o poder para sermos testemunha daquele que nos chamou. E aí, todo momento ele vai falando conosco. E muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e nos impedem de ouvir aquilo que ele está falando. Talvez nós nos endividamos demais, talvez nós nos alejamos demais, talvez nós nos enfraquecemos demais, e ao invés de parar um pouco, nós continuamos nós correndo sem direção, pensando se correr rápido nós vamos chegar. Meu irmão, eu te falar, a caminhada com Cristo não tem nada a ver com velocidade, tem a ver com entendimento. Só desfruta quem entende. Só consegue entender desfrutar da liberdade quem entende que é livre, quem sabe que a porta já se abriu. E por falta de entendimento nós nos tornamos refém de uma situação. Aquele camarada tinha 38 anos, que ele estava numa situação terrível, triste, desesperadora. Tão desesperadora que quando Jesus o perguntou se ele quer ser curado, o foco dele era se as águas iam agitar. O Espírito Santo tem falado comigo muito a respeito daquilo que eu estou focando os meus olhos, a respeito daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que tem sido a prioridade da minha vida. Porque tudo isso vai determinar onde eu vou chegar, vai determinar quem de fato age em mim, vai determinar quem eu vou me tornar. E pelo simples fato, porque eu não tenho dado prioridade àquilo que precisa ser prioritário em minha vida. E isso faz com que o ambiente me faça estar dentro de uma prisão. E essa prisão me faz entender que eu preciso olhar só para um lado. Essa noite Deus está ministrando no meu coração para que você viva pela fé. A fé é a solução. Pastor, como que eu ouço a voz do Espírito? Pare um pouco. Ele silencia a voz da alma. Silencie tudo aquilo que está tentando te afligir, que está tentando te matar. E comece a tentar entender aquilo que Deus está querendo falar com você. Você quer ser curado, você quer vencer, você quer romper. Talvez você está respondendo Deus com outras perguntas, porque você não está discernindo quem está falando com você. Mas Jesus mesmo assim vê naquela situação daquele camarada. No versículo seguinte ele vai falar assim: levanta, toma teu leito e anda. Talvez para ele foi tão assustador, porque alguém chegou e falou assim: você quer ser curado? Ele nem colocou a expectativa de que Jesus perguntou. Se você for entender o texto, porque a expectativa dele era no poço. E ele está assustado que aquele mesmo camarada que perguntou, mesmo ele não falando que queria ser curado, de palavras diretas aí com Jesus, aquele mesmo homem falou assim: levanta, toma o teu leito e anda. Deus está liberando uma porção nessa noite para nossas vidas. Deus está destravando cadeias em nossa mente. Deus está destravando cadeias interiores. Deus está abrindo portas dentro de nós. Deus está acalmando tempestade.
Deus está tapando os nossos ouvidos para as coisas que não são dele, para que possamos ouvir aquilo que de fato ele tem para nós. As melhores direções, as melhores correções, as melhores opiniões a respeito de nós e quem somos nós e aonde vamos chegar. Deixa eu te falar, meu irmão, nesse tempo de pandemia, está sendo um tempo desesperador para muita gente, para a maioria das pessoas, mas eu sei que esse tempo vai passar, porque essa breve e momentâneo tempo de tribulação não compara a glória que há de se revelar. E nessa noite ele está perguntando para você: você quer ser curado? Talvez você está depressivo, talvez você caiu numa frieza espiritual, talvez você está triste com a situação e você está ferido. Deus está perguntando: você quer ser curado? Você quer ser curada? Aleluia. Deus está trabalhando em nossos corações. Deus está trabalhando em nossos corações. Ele está querendo trabalhar onde você nunca pensou que Ele poderia trabalhar. Aquele homem falou assim: Senhor, todas as vezes que alguém tenta me colocar, que não tem ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois quando eu vou descer, outro vai antes de mim. Deixa eu te falar, não é questão de outro ir antes de você e na sua frente. É questão se você entendeu que é a voz de Deus que está falando para você, ou é questão se você não entendeu. Porque uma vez que você entendeu a voz de Deus, você vai saber e vai responder do jeito certo. Deixa eu te falar, Deus está disposto a curar você. Deus está disposto a mudar a sua realidade. Eu sei que tem muitas pessoas que perderam entes queridos, muitas pessoas perderam familiares, inclusive nós perdemos familiares, pessoas que estão nesse momento internadas, pessoas que estão aí afastadas, pessoas que poderiam ter referência, pararam, não estão orando. Mas a pergunta que Deus fala ao meu coração essa noite, o dia inteiro Ele falou comigo: você quer ser curado? Dá um amém aí, irmãos. Você quer ser curado? Quem está entendendo, diga amém aí. Você quer ser curado? Aquele homem, por uma situação que ele estava sendo aprisionado há 38 anos, ele não conseguiu responder imediatamente. Ele não conseguiu compreender. Mas mesmo ele não entendendo, Jesus falou: levanta, toma teu leite e anda. Sabe aquela situação que você está presa há muitos anos, que você sempre pensa nela e ela sempre te prende para romper, ela não te deixa romper? Hoje Jesus está te perguntando: você quer ser curado? Você quer romper? Você quer vencer? Ele está te perguntando. E eu quero declarar, como Ele declarou na vida daquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. Aquilo que parece impossível para você, não é impossível para Ele. Deus, Ele gosta de trabalhar nas impossibilidades. Não tinha ninguém para ajudar aquele homem. Ele falou: não tem ninguém que me ajude. Toda vez que eu tento, alguém vai antes de mim. Mas Jesus não queria saber nada disso. Jesus não queria saber se alguém tinha alguém, se não tinha alguém. Jesus só queria saber se ele queria ser curado. A decisão de querer ser curado é minha e sua. A decisão de mudar de vida é minha e sua. Mas eu tenho certeza que essa palavra vai ecoar no seu coração a semana toda, meu irmão. Que muitas portas vão se abrir, os olhos do seu entendimento vão se abrir, chaves estão sendo lançadas espiritualmente, e você vai abrir e acessar lugares que você nunca acessou, e você vai conseguir discernir a voz daquele que é digno. Jeremias, ele vai dizer algo muito importante: não glorie o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria. E na segunda parte fala assim: mas se gloriar, glorie em me conhecer. Quando eu conheço, eu entendo a voz que está falando comigo.
Aquele homem não entendeu a voz que era. Mesmo assim, aquela voz o curou. Agora imagine se você conhece a voz que está falando com você. Quando ele fala de conhecer, lá em Jeremias está falando de sacal. Conhecer com discernimento, conhecer com entendimento, conhecer de fato como ele é. Meu irmão, neste momento Deus está nos levando a um patamar para conhecê-lo de verdade. Conhecer, não somente conhecer, mas desfrutar dessa liberdade, desfrutar do entendimento daquilo que ele nos transformou e nos colocou numa posição de filho. Somos filhos, não somos bastardos. E todo momento o Pai está falando conosco. Você quer ser curado, filho? Você quer ser curada, filha? Então entenda, levanta, toma o teu leite e anda. Está na hora de andar, está na hora de chegar onde eu falei que você ia chegar. Rompa, cresça, desenvolva, em nome de Jesus. Eu quero terminar essa canção, essa pregação, entoando uma canção aqui. Que Deus abençoe sua vida. Aprenda a discernir a voz de Deus. Aprenda a saber aquilo que Ele está falando para você, para que você comece a dar respostas certas, mediante aquilo que Ele está lançando, para que você tenha uma vida mudada. Feche os seus olhos na sua casa aí. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos aí. Quero que você louve comigo. Nós vamos louvar. Enquanto eu estou louvando aqui, você tem coisas que você está passando, tem situações que você está vivendo, que talvez você não entendeu porque ainda você está passando. Mas Deus está te perguntando nessa noite: você quer ser curado? Decida ser curado. Oh, aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Louve comigo. Ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu profetizo sobre a sua vida essa noite, que haja um despertamento, que os olhos se abram, que os seus ouvidos percebam e discernam a voz de Deus. Oh, oh, oh. Cante comigo mais uma vez. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia.
estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, cante. Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és show, tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Quero orar com você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Você, antes de você estiver, coloca a mão na altura do seu coração. Deus amado, Pai querido, obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que nós temos, Pai, de erguermos o nosso coração e alinharmos diante do Senhor a tua vontade. E nós estamos aqui nessa noite, Pai, depois de ouvir uma palavra que talvez de tantos momentos que passamos nós não conseguimos discernir a tua voz, discernir acerca de tudo aquilo que o Senhor tem para nós e a respeito de nós. É por isso que as nossas respostas para aquilo que são perguntados são totalmente ao contrário, são errados, porque nós não entendemos as perguntas que são feitas, nós não entendemos os apontamentos. Mas nessa noite, Pai, uma unção de cura foi disponibilizada. Oh Pai, em nome de Jesus, uma porção foi liberada para cada casa, para cada coração. E nós acreditamos, Pai, que assim como aquele homem teve a vida mudada mesmo não entendendo, oh Pai, o Senhor está mudando vidas, o Senhor está mudando corações, realidades, acerca daquilo que o Senhor tem para nós. Eu abençoo cada um dos teus filhos nessa noite. Eu profetizo, Pai, uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana cheia de realizações para a glória do teu nome. E que cada um venha fluir na graça e entender a tua vontade em nome de Jesus. Nós abençoamos. Amém. Irmãos, quero fazer agradecimentos aos meus amigos que estiveram nessa live com a gente. Obrigado aos irmãos. Por mais que esteja difícil, Deus ainda está no controle. Por mais que esteja difícil, você cantará com muitas alegrias. Deixa eu te falar uma coisa. Apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele escreve a carta aos Filipenses e fala assim, ó: alegrai-vos no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegre. Na sua tribulação, alegre. Na sua tristeza, alegre. Na sua provação, alegre. Porque é isso que vai te dar força para que você mantenha firme e entenda a voz que está falando com você todos os dias. Que você começará a dar a resposta certa mediante a voz daquele que direciona para a vida eterna. Que Deus te dê uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de esperança.
para a glória do nome de Jesus, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça consoladora de Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre você não somente hoje, mas para todo sempre. Deus te abençoe. Boa noite. Muito obrigado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.